Essa é uma lição a aprender. Sempre que houver potencial de colheita, o inimigo marcará o local com calamidade. O inimigo sempre ataca a quem Deus unge. O inimigo não pode ver o futuro, apenas Deus sabe o futuro. Mas então, já que o inimigo não pode ver o futuro, o inimigo tem uma coisa que ele é capaz de ver, ele vê o potencial. Então, aonde existe potencial, o inimigo ataca com calamidade. Eu recordo uma vez, ele estava numa cidade, e um amigo meu falou para mim: Mateus, existe um restaurante que você precisa ir, será o melhor restaurante que você irá na sua vida. Eu aprecio bons restaurantes, e eu falei: você não está exagerando? O melhor que eu já fui na minha vida? E ele falou: não estou exagerando. Então eu peguei o meu celular, eu abri no Google Maps e eu marquei aquele restaurante aqui. Eu nunca fui nele, porque quando eu vi o preço eu não queria ir. Mas sabe qual é o simples fato? O local estava marcado, está marcado aqui, porque o local tem um potencial. Deixe-me falar algo para você. O inimigo sabe do potencial de Deus na sua vida. O inimigo sabe do plano que Deus tem para a sua vida. O inimigo sabe que você é abençoado. O inimigo sabe que existe algo que Deus colocou dentro de você para abençoar essa geração. O inimigo sabe a respeito de sonhos e propósitos que Deus tem na sua vida. Então ele tenta marcar você com calamidade. Perceba, o inimigo nunca plantou o joio antes do trigo. Observe o raciocínio. O inimigo só planta a erva daninha depois da presença do trigo. Deixe-me te falar. O inimigo sabe do seu chamado no Senhor. O inimigo sabe que se você correr naquilo que Deus tem para ti, porque você foi ungido por Deus, você se tornará uma grande pedra no seu sapato. Então, aonde existe potencial, o inimigo ataca com calamidade. Em Mateus capítulo 13, os homens estavam dormindo, e no meio do escuro, no meio da escuridão, no breu da noite, o inimigo coloca uma marca no campo onde eles haviam plantado trigo. Tudo está coberto pela escuridão da noite, e o inimigo vem com sua astúcia debaixo do solo, onde ninguém pode ver, e ele coloca ali o seu joio. Ele marca aquele local. Sabe qual é a marca mais perigosa em nossa vida? É aquela marca que nós não somos capazes de enxergar. A disfunção na sua vida que talvez você não seja capaz de perceber que ela está ali. Mas muitas vezes, conecte-se comigo, não é difícil perceber que estamos com problemas, sim ou não? Não é difícil descobrir que existe alguma coisa errada conosco, alguma disfunção em nós, em nossos relacionamentos. A propósito, a gente sente dor. Talvez você pense que a dor é algo ruim, mas deixa eu falar para você, a dor é uma das melhores coisas que Deus criou para nós. Quando o seu corpo sente dor, a dor é um anúncio que algo está errado. Se você não sentisse dor, seu corpo poderia estar errado e você continuar achando que está tudo bem e morrer. Mas a dor é um indicativo que algo está errado. Deixa eu falar para você, quando você está sentindo dor na sua alma, isso também é um indicativo que algo está errado na sua alma. Mas às vezes não é difícil a gente conseguir perceber que existe alguma coisa errada, algum problema conosco, mas muitas vezes é difícil identificar a raiz do problema. Eu sei que eu estou ansioso, mas aonde veio essa ansiedade? Eu conversava com um rapaz alguns dias atrás, ele tremia, eu falei: por que você está fazendo dessa maneira? Ele falou: eu não sei. Eu falei: aconteceu alguma coisa, existe algo te incomodando? Ele falou: eu não sei. Eu falei: por que você está tremendo? Saber que existe o joio, às vezes é simples, mas o porquê disso, o que está? Deixa eu me perguntar para ti, por que você age como você age? Alguns estão tão acostumados com a sua disfunção, que a disfunção se tornou o padrão normal do seu caminhar. O inimigo semeou o joio, e no passar do tempo, aquela semeadura do inimigo começou a se tornar raízes. Imagine comigo, não pode ter acontecido
que enquanto eles estavam plantando o trigo, eles estavam regando o trigo, eles também estavam regando o joio. Eles não sabiam que estava lá, porque a marca mais perigosa na nossa vida é essas marcas que nós não conseguimos identificar. O inimigo tenta plantar disfunção na nossa vida. Como ele faz isso? Desde cedo, pervertendo o padrão de pureza sexual através de pornografia na sua vida, homem. E quando você então chegar ao seu casamento, você não conseguirá se sentir satisfeito sexualmente com sua esposa, porque o inimigo plantou joio no meio do trigo. Como que o inimigo faz isso? Dizendo para um adolescente que está em formação de mente ainda, dizendo, você é um homem, mas na verdade você sabe, você poderia ser uma menina, e nesse momento se instala uma confusão interna, onde esse rapaz fica com apenas uma crise de identidade, instalando isso em sua mente. O inimigo tenta plantar cedo na nossa vida disfunção, antes do seu diploma, para que quando você chegue na posição de poder, você já seja corrompido em seu caráter. O inimigo tenta plantar cedo na nossa vida a disfunção, para que quando chegue no momento do chamado do seu ministério, você não seja capaz de responder para o propósito que Deus tem na sua vida. O inimigo plantou o joio em todo aquele campo. Ele tenta plantar disfunção na nossa vida. Não é incrível que as coisas que nós mais detestamos na vida dos nossos pais, normalmente são as práticas que nós repetimos? Talvez você entenda o que eu estou falando, talvez existia alguma atitude do seu pai e da sua mãe que você diria, cara, por céus, eu juro, eu nunca repetirei isso, eu nunca falarei assim. Talvez você viu o seu pai ser extremamente grosseiro com a sua mãe, e você diz, quando eu tiver a minha esposa, por céus, eu jamais trataria minha esposa assim. Mas você já se pegou tratando da mesma maneira? Porque se o inimigo cedo consegue instalar raízes de disfunções na nossa vida, ele é capaz de marcar com calamidade o lugar onde Deus colocou um grande potencial. O inimigo não poderia destruir o trigo. Então tudo que o inimigo podia fazer é comprometer o ambiente que o trigo estava. Assim também, deixa-me falar para ti, o inimigo tenta fazer com a gente. O inimigo não pode tocar na sua vida. A palavra de Deus fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas se o inimigo não pode tocar na sua vida, ele pode tentar contaminar você com o joio dele. É assim que o inimigo faz na nossa vida. Mas eu quero profetizar para você hoje à noite aqui. As áreas que o inimigo mais tentou marcar com você com calamidade, serão as áreas que Deus irá usar você, para levantar você como um grande testemunho. As áreas que você viu, talvez, serem pisadas pelo inimigo. As áreas que talvez mais você marcou, mais você chorou. As áreas talvez que mais foram caóticas na sua vida, pelo joio, pela calamidade que o inimigo tentou plantar em você para frustrar o seu potencial, para frustrar o seu chamado. Essas mesmas serão as áreas que Deus irá te levantar como um grande testemunho.